Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e é importante, claro, a gente dar informações na manhã desta segunda-feira sobre a lesão sofrida por Lucas Paquetá no final da partida em que o Flamengo venceu o Bahia por 2-0, numa grande atuação sobre a qual a gente vai falar adiante. Mas o técnico Leonardo Jardim deu uma declaração na abertura da entrevista coletiva realizada imediatamente após a partida de que a lesão não é grave, tá? É evidente que só haverá uma conclusão após a ressonância que deve ser realizada nesta segunda-feira, tá? E claro que a gente também vai levar em consideração o relato do competente companheiro Eric Faria, que afirmou que o exame clínico realizado no vestiário não aponta tampouco para uma lesão grave, tá? Então, num primeiro momento, o exame clínico aponta que a lesão de Lucas Paquetá não é grave, uma lesão realizada no vestiário. E vale contextualizar que o jogador sofreu essa lesão absolutamente sozinho, né? Ao prender o pé e, por consequência, o joelho, né? Um lance em que não houve choque com absolutamente ninguém. E depois ele ficou fazendo número em campo. Eu sou contra essa história de um jogador ficar fazendo número em campo quando está lesionado. O Flamengo não poderia fazer mais alterações por meio do seu técnico Leonardo Jardim após essa contusão. Então, o exame aponta, num primeiro momento, que a lesão do Lucas Paquetá não é grave, tá? Isso é muito importante, tá? Um exame realizado no vestiário, não tem ainda a ressonância, então é um primeiro exame no joelho do Lucas Paquetá. É claro que nesta segunda-feira a gente vai seguir informando sobre essa questão, né? Tão logo sai o resultado da ressonância que vai ser realizada no joelho do Lucas Paquetá. Seria uma perda, caso fosse grave, importantíssima para o Flamengo, porque o Lucas Paquetá vem jogando muita bola, né? E é claro que a gente vai acompanhar o caso, mas assim, o Paquetá fez o que muito jogador do Flamengo não tem feito, né? Recebe a bola na cara do gol, dá uma pancada e faz o gol. Foi o que aconteceu no lance do tento anotado por ele, o segundo da vitória do Flamengo sobre o Bahia por 2-0, após um escanteio cobrado pelo De La Cruz e um toque de gênio do Saul, um bolão do Saul para o gol do Lucas Paquetá, né? Isso é muito importante, né? Quando o jogador, diante da meta adversária, tem a tranquilidade para dar uma pancada e fazer o gol, tá? Então, a lesão do Lucas Paquetá não aparenta ser grave, tá? Isso é uma ótima notícia para o Flamengo, que fez um grande jogo contra o Bahia neste domingo, né? Jogando muito bem, gostei muito da atuação do Flamengo nesse jogo, né? Num primeiro tempo em que dominou completamente o adversário, e na primeira etapa teve alguns problemas por decisões tomadas pelo Plata, né? Que jogou aberto mais uma vez pelo lado direito, né? O Plata é um jogador que no segundo tempo melhorou bastante, sendo a principal válvula de escape pelo lado direito. Aliás, falando em lado direito do Flamengo, que atuação magistral do Varela, né? Um jogador muito importante, né? O Varela é o lateral direito titular do Flamengo. Eventualmente o Emerson Royal vai ocupar essa posição. O técnico Leonardo Jardim vem dando mais possibilidades ao Emerson Royal, que pode perfeitamente no jogo contra o Vitória, no meio de semana pela Copa do Brasil, ser o titular da equipe. Não vejo maiores problemas em relação a isso, não. Então é importante sempre a gente fazer essa avaliação no que diz respeito ao desempenho do Emerson Royal também, né? É um jogador que tem dificuldades? Claro que é. É um jogador que vale 9 milhões de euros? Não vale. Não vale, mas já que está no elenco, tem de ser aproveitado sim
é um jogador de corredor, ou seja, ele ataca o espaço que é aberto pelo meio-campista, que sai da ponta, vai para o centro. Quando o Paquetá joga nessa função, por exemplo, é muito importante a escalação do Emerson Royal, porque o Paquetá não é um jogador que vai com frequência à linha de fundo, ele não tem esse cacuete, é um canhoto. Então, quando ele sai do lado direito, ele vai centralizar naturalmente, assim como o Everton Araújo. Já quando você tem o Plata, que também é um jogador canhoto, mas de mais ataque à linha de fundo, ou seja, um jogador que dá a chamada profundidade ao time, você pode ter um lateral que não suba tanto, né, ao ataque, né, como é o caso do Varela, que fez uma jogada no segundo tempo sensacional. Ele recebe a bola próximo à linha lateral, faz uma grande jogada, né, sai driblando ali todo mundo, numa trama de ataque do Flamengo muito importante. Então, é muito importante a gente dizer que técnico bom é aquele que tira o melhor do seu jogador. E é assim com o Varela também, né? O Leonardo Jardim vai tirando o melhor do Varela. E a evolução do time sob o comando do Leonardo Jardim é evidente. O Flamengo joga hoje o melhor futebol do Brasil. O Flamengo está jogando mais bola do que o Palmeiras. É impressionante, né? 11 jogos do Leonardo Jardim, coisa desse tipo, e o Flamengo já vai mostrando uma consistência superior em relação àquele início claudicante, ainda sob o comando do técnico Felipe Luiz. Não acho que exista um dogma no futebol que aponte para a manutenção incondicional do técnico, né? É inegável que o Felipe Luiz fez um grande trabalho no final de 2024 e durante todo 2025, um trabalho fenomenal. Agora, o Leonardo Jardim me parece ter mais repertório, não é um técnico que se prenda à única ideia de jogo, né? Então é muito importante que o Lucas Paquetá, né, principalmente, venha evoluindo junto com o time do Flamengo. Seria uma perda irreparável para o Flamengo não ter o Lucas Paquetá nesse momento. E outra coisa muito importante que eu levo em consideração também é o sonho do jogador, né? O cara quer jogar a Copa do Mundo, né? Mas a seleção não diz respeito ao Flamengo. É verdade, mas é o sonho do jogador, cara. Um cara que veio ao time do Flamengo para ficar também mais perto, é um fetiche de todo jogador, servir a seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo também, né? Então é muito importante que o Paquetá esteja em forma para também, quem sabe, representar a seleção brasileira. Tá jogando muita bola, o que mostra que aquelas conversas, né, de quando ele chegou ao Flamengo, de que não, o Gerson é melhor do que ele não vale 42 milhões de euros, isso tudo é uma grande bobagem. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.